Olá, meus amigos, muito obrigado pelo convite do Maria de Betânia para participar dessa palestra. E olha só que legal, estamos aqui nesta noite para conversarmos sobre a responsabilidade do bem viver. E eu convido você a pensar, repensar, refletir um pouco mais. Já ouviu falar em transição planetária, a separação do joio e do trigo? Será que não estamos vivenciando justamente esta separação do joio e do trigo? Será que não estamos no olho do furacão da transição planetária? Pois é, meu amigo. É um convite para pensarmos, repensarmos e refletirmos em nossas posturas, em nossas condutas, o que estamos pensando, o que estamos sentindo, como estamos falando com o nosso semelhante, o que estamos fazendo com as nossas vidas. Já parou para pensar que o tempo não para, que cada segundo que passa é um segundo que não voltará jamais? E você está vivenciando cada segundo, minuto, hora, dia, mês e ano da sua existência com o seu melhor? A palestra de hoje é para refletirmos que somos espíritos milenares, que já reencarnamos, desencarnamos inúmeras vezes, já estagiamos em reinos mineral, vegetal, animal, dentro do animal, hominal, e todos nós aspiramos chegar ao angelical. E para isso, precisamos mudar ou obter mudanças. Eu vou explicar melhor. Mudanças de fora para dentro, mudar de dentro para fora. Mas será que você tem algum amigo que já tenha pedido para que Deus lhe desse a felicidade? A felicidade provinda de Deus seria a criatura mudar ou obter mudanças? A paz que a criatura pede para Deus seria provinda da mudança ou de mudar? Você já parou para pensar se você está mudando ou pedindo mudanças? Se você quer a felicidade, construa o edifício da felicidade. Não espere que Deus lhe traga o resultado quando Deus nos dá meios para que criemos as possibilidades da construção do edifício da felicidade. Se você quer paz, meu amigo, cultive a paz na sua própria consciência, com as suas atitudes melhoradas, com os seus pensamentos mais elevados, com os seus sentimentos mais sublimados. Não existe outra maneira de alcançarmos a nossa evolução. Estamos em um momento crucial onde o chamamento da espiritualidade nos pede maior atenção. E você está tendo esta atenção? Percebeu como o mundo está mais inclinado à empatia, à solidariedade, ao respeito, ao amor ao próximo? É isso que nós precisamos. O mundo de regeneração é habitado apenas por espíritos inclinados ao bem. Será que este confinamento, este isolamento social, não é um treinamento para nos adaptarmos a estas novas situações? De colocarmos para fora aquilo que existe de melhor dentro de nós? Será que não é uma excelente oportunidade de viver e agradecer a Deus pela vida e não mais exclamar frases como: ah, se não fizer nesta eu faço na outra? Olha só que excelente oportunidade para pensarmos, repensarmos e refletirmos um pouco mais sobre a vida do espírito e não a existência do corpo. Sim, porque não somos seres humanos vivenciando uma experiência espiritual. Somos espíritos vivenciando uma experiência humana. E todos temos a certeza que um dia desencarnaremos, certo? Pode ser pelo coronavírus ou não, mas pode ser por uma queda besta, por um infarto, por um derrame, por um AVC, por este ou por aquele motivo. O importante é que estejamos de bem com as nossas próprias consciências. E por isso precisamos aproveitar o tempo que não para justamente fazer o nosso melhor. Aproveite para relembrar Agostinho, conhecido como Santo Agostinho. Cada dia se questionava do que havia feito de positivo e negativo, para que no dia posterior ampliasse o positivo e diminuísse o negativo. É chegado o momento para revelarmos a nós mesmos quais são as nossas atitudes, quais são os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas palavras no cotidiano, no dia a dia. Eu espero que você aproveite este momento de reflexão e pare um pouco para pensar naquilo que você gostaria de fazer
e sim naquilo que você precisa fazer. Existe uma grande diferença entre aquilo que quer e aquilo que precisa. E muitas vezes a gente dá muito mais valor para aquilo que quer, em vez de dar valor para aquilo que precisa. Quantas vezes acionamos a nossa vontade para conquistar os bens materiais, em vez de conquistar os bens espirituais? E uma pergunta: levaremos o que desta experiência física? Os bens materiais ou os bens espirituais? Eu tenho certeza que você aí do outro lado está falando os bens espirituais. Então por quê? Muitos de nós, por muitas vezes, cultuamos muito mais os bens materiais do que os bens espirituais. Olha só que excelente oportunidade estamos tendo para reavaliarmos os nossos conceitos, os nossos valores, os nossos hábitos. Quantas vezes dávamos muito mais valor a guardar mágoa, rancor, a sentir ira, ódio, raiva, do que a empatia, a solidariedade, o amor, o respeito, a amizade. Olha só que excelente oportunidade estamos tendo para inclinar os nossos pensamentos ao mais alto, entender que esta experiência para nós é crucial para sairmos de um ponto a outro, sairmos da dependência e irmos para a consciência. Dependente é aquele que espera tudo de todos. Consciente é aquele que já entende que é capaz do passo adiante. Existe um pensamento de Padre Fábio de Mello que diz assim: eu creio na proteção divina, mas olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Ou seja, todos nós acreditamos em Deus, temos fé em Deus, ok, mas precisamos acreditar em nós e, consequentemente, termos fé em nós. Acreditarmos que somos capazes de aprender com tudo isso e não esperarmos passar por isso para voltarmos a fazer aquilo que fazíamos de errado. Quantas vezes temos pensamentos, sentimentos negativos que nos fazem mal e, mesmo sabendo disso, continuamos criando e gerando pensamentos e sentimentos negativos. Alguma coisa precisa mudar em nós, por nós. E nós fazemos isso? Ou ainda pedimos para que Deus coloque em nossas mentes bons pensamentos? Ainda pedimos para que Deus coloque em nossos corações bons sentimentos? Quando aprenderemos que a responsabilidade é nossa e somos nós que precisamos, sim, evitar os pensamentos negativos, evitar os sentimentos negativos, é assim que se cresce, é assim que se aprende, é assim que se evolui. Olha que excelente, olha só, que excelente oportunidade todos estamos vivenciando. Um mundo inclinado à empatia, à solidariedade. Há poucos dias atrás, qual era a nossa realidade? Quantas pessoas pensavam nas outras pessoas? Quantas pessoas pensavam em ser solidárias? Quantas pessoas colocavam o respeito acima de tudo? Quantas pessoas buscavam amar ao próximo? Estamos passando por um período, meu amigo, da transição planetária, a separação do joio e do trigo. E você quer fazer parte de qual situação? Você quer ir para um mundo melhor? Então se pergunte, já está melhor? Está fazendo melhor? Procura fazer o melhor? Depois de tudo isso, vai continuar na mesma? Ou vai mudar de atitude? Ou vai aprender com tudo isso? Aprenda a ser e estar melhor, sem necessitar da dor, porque nós temos o amor, os exemplos de Jesus, que nos conduzem àquela criatura que todos nós queremos ser. Espíritos superiores, espíritos perfeitos. Só que só chegaremos à perfeição do Espírito depois de termos corrigido todos os erros do trajeto. Entendeu? Só chegaremos à perfeição do Espírito depois de corrigirmos
todos os erros do trajeto e estamos aqui com plenas condições desta correção. E o que estamos esperando para dar o start, iniciar ou reiniciar a nossa caminhada evolutiva? Meus amigos, eu espero que nesta noite reflitamos um pouco mais. Tenhamos a fé raciocinada e não mais a fé cega. Esperando que algo aconteça, façamos algo acontecer. Depende de cada um de nós. Até porque somos nós que carimbamos o nosso passaporte para uma condição melhor. São as nossas atitudes, são os nossos pensamentos, são as nossas palavras, são os nossos sentimentos que nos fazem ser melhores hoje em relação ao ontem e amanhã perante hoje. Aprendamos com tudo isso a nos deslocarmos para uma situação melhorada, a enxergarmos o mundo com olhos melhorados. Sim, é uma excelente oportunidade para reavaliarmos aqueles velhos conceitos. Eu não mudo, quer gostar de mim, goste do jeito que eu sou. Será que estamos receptivos a mudanças e, consequentemente, à evolução? Eu sou muito bom, mas não pisa no meu calo. Será que somos bons? Até que ponto? Parou para perceber? Que chamamento extraordinário! Porque não precisaríamos da dor se nós seguíssemos o amor. Os exemplos de Jesus. Sim, levanta e caminha. Pegue a sua cruz e me segue. A cada um segundo suas obras, tua fé te curou. Entre tantos outros ensinamentos que ele nos deixou, vivenciou, exemplificou. E nós, muitas vezes, querendo que ele retorne e faça por nós aquilo que nos compete realizar, ficamos estagnados nos passos da evolução. Isso, estagnados. Quantas vezes ele disse, larga tudo e vem comigo? E nós ainda insistentemente ficamos pedindo para que ele venha conosco, venha até nós, que nos dê isso, que nos dê aquilo. Quando na verdade ele deixou bem claro, a cada um segundo suas obras. Quer saúde? Mantenha-se saudável. Quer paz? Crie, aprenda a manter a paz na própria consciência por meio das suas atitudes, sentimentos e pensamentos. Quer força? Olhe para dentro de si, porque a força que você necessita já existe aí dentro. Se você almeja tanto o passo seguinte, dê o passo seguinte. Não espere que algo ou alguém venha lhe carregar, levar nos braços, no colo. A trajetória, a caminhada é sua, a responsabilidade é sua, o dever é seu. E olha, você tem plenas condições para isso. Recordando Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do médium orador Divaldo Pereira Franco, ele diz que todos nós passamos por verdadeiros treinamentos no astral, antes de reencarnarmos, para chegarmos aqui no veículo físico com totais condições do passo adiante. Sim, meu amigo, todos nós temos plenas condições, meu amigo, minha amiga, todos nós temos plenas condições de alcançarmos o sucesso reencarnatório, desde que façamos a nossa parte. Não adianta querer sem o fazer. Nós precisamos ter a vontade somada à ação. Fui claro? Estou sendo claro? Está doendo? Que bom, porque nós precisamos muitas vezes da dor para entender que precisamos trilhar o caminho do amor. A caminhada é feita pelo primeiro passo, mas não será o segundo que apresentará o final dela. Precisamos aprender a caminhar, a aprender, a cultivar em cada um de nós o bem que podemos. Estamos tendo uma excelente oportunidade para rever conceitos, para mudar velhos hábitos, para aprender, para sairmos de um passado em busca de um presente, para construirmos um futuro melhor. Esse presente nos chama a pensarmos: eu já estou amando o meu próximo como a mim mesmo? Já consigo não me ofender mais com as atitudes negativas do outro? Já consigo me enxergar como um espírito capaz do passo adiante? Ou sou eu, muitas vezes, que ainda crio a autossabotagem,
Sim, meus amigos, aquela que muitas vezes eu construo e destruo dentro dos meus próprios passos evolutivos. Você já ouviu falar que muitas pessoas gostariam de voltar a estudar e por conta da idade exclamam frases como: "Ah, mas nessa idade melhor deixar para a próxima existência, para a próxima reencarnação"? Ou aquelas pessoas que pensam de repente de abrir um negócio, ter um negócio próprio e pensam assim: "Ah, mas eu não consigo nem administrar o meu lar, como é que eu vou administrar uma empresa?" Pessoas que criam e destroem, pessoas que constroem e destroem. E nós precisamos aprender a construir e não mais destruir. É fácil, meus amigos, quando nós não construirmos, questionarmos Deus por que as coisas estão tão difíceis. Será que estamos fazendo com que as coisas sejam e estejam fáceis? Será que fazemos a nossa parte? Ou ainda esperamos que Deus faça a parte dele e, consequentemente, a nossa? Passamos por um período de empatia, de solidariedade, de amor ao próximo, de respeito, deixando para trás situações negativas como discriminação, raiva, ódio, ira, vingança, mágoa, rancor e tantos outros sentimentos e sensações negativos. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes somos nós que deixamos os sinais passarem em vez de aprendermos com eles? Quantas vezes já fomos convocados a mudar, a buscar, a entender que nós precisamos fazer o nosso melhor sempre? Reencarnamos e desencarnamos inúmeras vezes, e cada vez que desencarnamos, temos consciência daquilo que fizemos e daquilo que deveríamos fazer. Nos preparamos no astral para reencarnarmos e darmos o nosso melhor. Nos preparamos para isso. E quantas vezes reencarnamos e fazemos exatamente as mesmas coisas que fizemos em existências anteriores? Quantas vezes fomos nós que não expressávamos aquilo que deveríamos expressar? E hoje nós temos a oportunidade de pensar e repensar nestas situações. A tecnologia é importante? Afinal de contas, nesta noite estamos falando por meio dela. Mas quantas vezes valorizávamos muito mais a tecnologia? Diálogos pelo Instagram, diálogos pelo Twitter, diálogos pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Messenger. Quantas vezes estávamos totalmente distantes daqueles que amamos? Precisamos repensar nesses pontos, porque são pontos importantíssimos para a nossa evolução. A convivência é importante, porque se não fosse, Deus, em seu infinito quintal universal, daria um mundo para cada espírito evoluir. Precisamos da convivência para aprendermos a amar, a respeitar e a cultivar sentimentos positivos. E por isso que estamos aqui, dividindo este orbe de aprendizado. Planeta Terra deixa de pertencer a expiações e provas e passa para um padrão regenerativo. E nós só retornaremos a este padrão regenerativo se estivermos pensando, sentindo, falando, agindo na mesma sintonia para a qual este planeta necessita. E você, parou para pensar? Já pensa, já fala, já sente, já age como precisa pensar, sentir, falar e agir no mundo de regeneração? É um momento importantíssimo para reavaliar os nossos conceitos sobre nós mesmos. Precisamos pensar, ter olhos para enxergar quem verdadeiramente somos. Você já se perguntou quem é, de onde veio, para onde vai? Você já ouviu dizer que somos espíritos, que viemos de Deus e voltaremos a Deus de uma forma sublime em sentimentos? Que esta experiência física é como um piscar de olhos. Quando percebermos, ela já terá terminado. E o que fizemos com esta oportunidade? Quantos de nós temos a certeza de quanto tempo
ficamos na erraticidade, no astral, nos preparando para reencarnarmos e darmos o nosso melhor. E chegando aqui, não fizemos tudo aquilo que tínhamos capacidade e possibilidades para fazer. Esta é a maior frustração do espírito ao retornar e perceber quantas oportunidades tivera e que não quisera aproveitar. Eu convido você nesse instante, neste momento, a pensar: se desencarnássemos agora, como retornaríamos ao astral? De boa ou perturbados por tudo aquilo que fizemos nesta existência? Será que nós cumprimos com a nossa programação? Será que nós, de repente, deixamos muitas coisas para trás, para o depois? Sabe aquelas pessoas que pensam assim: depois eu faço, há tempo, tem tempo? E quantas vezes esquecemos que não temos todo este tempo? Até porque a única certeza que temos é que todos iremos desencarnar. Quando? Como? Nós não sabemos. Mas e se for exatamente daqui a 1 minuto, a 1 hora, a 1 dia, a 1 mês, a 1 ano? E se continuarmos pensando, tem tempo, perderemos este tempo de mudança. E nós precisamos aproveitar este tempo, porque cada segundo que passa não voltará jamais. O convite é para pensarmos no que estamos pensando, sentirmos naquilo que estamos sentindo, falarmos sobre aquilo que falamos, para melhorarmos dia após dia. Olha só, meu amigo, o chamamento, o convite para o nosso melhoramento moral está sendo feito agora. E este período é extremamente importante para a nossa avaliação psíquica, mental e emocional. Quantas vezes não paramos para pensar que tipo de sentimento eu ainda estou nutrindo? Quais são os pensamentos que eu ainda crio e projeto? Quais são as palavras que eu ainda expresso? Quais são as atitudes que eu exemplifico? Não é para pensar? Com certeza. Então, nesta noite, fica este convite. O que estamos fazendo com o tempo que ainda temos? O que estamos fazendo com o tempo que ainda temos? Deus nos ama infinitamente. Ah, Celso, mas então não é um castigo de Deus? Claro que não. Paramos para pensar que ninguém passa por aquilo que não precisa passar. O acaso não existe. Já ouviu falar disso? O acaso não existe. Estamos onde e com quem precisamos estar. Mas se estamos passando por isso, é porque temos plenas condições de superarmos e aprendermos novas lições em relação à vida do Espírito. Não somos este corpo, e sim animamos este corpo. Mas o que estamos aprendendo durante esta experiência física? É isso que nós levaremos daqui, e é isso que precisamos pensar, repensar e refletir. Estou aprendendo? Lição não aprendida, lição repetida. Estamos aprendendo a lição do bem viver, estamos reconhecendo a necessidade de amarmos uns aos outros, de respeitarmos uns aos outros. Estamos conscientes disso? Fica aqui esta nossa reflexão. Quero agradecer a você que está aí do outro lado, acompanhando esta palestra especial, sugerida aí pelo pessoal do Maria de Betânia, e quero convidá-lo a refletir um pouco mais sobre a vida. Olha só, Deus, Ele é tão bondoso, que nos dá o livre arbítrio para plantarmos o que quisermos. Mas Deus é justo, tão justo, que cada um de nós colherá exatamente o que plantar. Uma boa noite, uma boa reflexão e olha, força, se cuida. Até mais.
Tanto tempo se passou e quem eu sou no mundo que existe em mim. Tantas histórias eu contei, mas o que falei no mundo fora de mim. Em algum lugar o meu olhar se perdeu no silêncio das lágrimas. Tanto tempo se passou e quem eu sou? Tantas histórias eu contei, mas o que falei para o mundo fora de mim? O que sentir é o que vai ouvir dentro de você. O que pensar é o que encontrará do lado de cá. O que dizer é o que irá viver com ou sem a dor. O que fazer é o que irá lhe envolver por um longo tempo. O que sentir é o que vai ouvir dentro de você. O que pensar é o que encontrará do lado de cá. O que dizer é o que irá viver com ou sem a dor. O que fazer é o que irá lhe envolver por um longo tempo. Tanto tempo se passou e quem eu sou no mundo que existe em mim. Tantas histórias eu contei, mas o que falei no mundo fora de mim. Em algum lugar o meu olhar se perdeu no silêncio das lágrimas. Tanto tempo se passou e quem eu sou? Tantas histórias eu contei, mas o que falei para o mundo fora de mim? O que sentir é o que vai ouvir dentro de você. O que pensar é o que encontrará do lado de cá.